E aí, pessoal, bora continuar os vídeos aí da semana, do mês, não sei como é que tá. Tivemos um problema aí no final do ano, né? Canal hackeado, uma bagunça terrível, mas graças a Deus tudo resolvido. Tamo aí, ó. A gente tem aqui essa semana, pessoal, essa Volvo aqui, ó, uma XC60. Pensa num carro muito conservado. Esse carro entrou para fazer uma revisão aí, ó, bacana, tá? O Matheus já tá mexendo aqui na parte do Haldex aqui, ó. Vai tirar um vazamento ali, vai trocar óleo de Haldex. Esse carro vai fazer 2 rolamentos de roda dianteiro, vai fazer uma mangueira de respiro aqui, ó. Tá tudo aqui no checklist, tá vendo como é que funciona? Radiador, mangueira do trocador ao bloco, 2 rolamentos de roda dianteiro, retentor de semi-eixo lado esquerdo, rorinho de vedação da bomba do Haldex, troca de óleo do Haldex e aditivo. Esperando chegar o radiador, chegar algumas outras peças para dar sequência no trabalho dela aí. E uma coisa interessante de mostrar para vocês aqui, ó, tá? A complexidade que é o tanto de coisa que se desmonta no carro só para trocar um radiador, ó. Tem que arrancar a frente do carro inteira. E quando se faz esse tipo de trabalho, tem que ter ferramenta, tem que ter cuidado, tem que saber o que tá fazendo, porque isso aqui não é uma sucata, não é um carro de desmanche que você vai desmontar para vender peça, tá? Tem que desmontar o carro do cliente e montar exatamente como estava, sem riscar, sem amassar, sem quebrar. Então, pessoal, quando a gente fala o valor de mão de obra, prazo para executar alguns serviços, tal, que às vezes o pessoal pergunta pra gente aí, vocês têm que levar em consideração isso aqui, ó, tá? Não é qualquer um que faz o serviço desse jeito, tá bom? E quem faz, cobra o justo, mas tem que cobrar, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês aí do que tá acontecendo no mercado hoje em dia aí com relação a algumas mãos de obras. O que o pessoal tem passado aí na mão de maus profissionais não é brincadeira não, cara. Mas tá aí, tá? Eu já vou emendar aqui, que é mais ou menos da mesma linha. Aqui a gente tem um Ford Fusion, não sei se eu falei desse carro aí já nos vídeos. Esse carro é um carro que foi feito cabeçote e tal, tinha problema de sincronismo, tinha problema no kit de corrente, teve que substituir o kit de corrente completo com os variadores, tá? E esse carro foi feito o reparo da turbina, que estava quebrada, que aparece aí durante o vídeo para vocês, o vídeo que a gente fez do diagnóstico mandando pro cliente. A turbina aí, ó, já tá no lugar. Só esperando chegar algumas juntas, porque chegou a junta que prende a turbina ao cabeçote, mas falta a junta que prende o escapamento, a turbina, a junta que prende a bomba de vácuo ao motor e a junta que prende o suporte da bomba de alta ao motor. Então a junta da turbina ao cabeçote, vamos vendo aí, ó, a junta do escapamento para a turbina, a junta da bomba de vácuo para o motor e a junta do suporte da bomba de alta para o motor. Mas você fala por quê? Porque para chegar na onde chegou ali, remover a turbina, tem que desmontar tudo isso. E vocês sabem, né? O carro já foi feito cabeçote, já foi desmontado tudo isso e os caras voltou todas as peças com cola e já estava vazando. Entendeu? Então normalmente é isso aí. O cara pagou para fazer o serviço, o carro saiu com defeito e ainda ia aparecer, mesmo que não tivesse saído com os defeitos que estava, e aparecer os vazamentos. Por quê? O que está acontecendo muito no mercado hoje aí, pessoal? Pega um carro para fazer um serviço e tem muita gente fazendo o seguinte: o cara procura a gente fazer um serviço num carro desse e tal. Não é o caso aqui, né? O serviço está aí, está autorizado, está fazendo. A gente tem muita procura, cara, de serviço de transmissão automática, os trocadores de calor da linha Jeep, Fiat, Renegade, Toro, né? Compass. Serviços de motor, enfim, uma infinidade de trabalhos. A gente passa o nosso serviço é cobrado em cima da estrutura que a gente tem, do custo que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, da garantia que eu dou para o meu cliente, do atendimento que eu dou para você, que é meu cliente. E cara, eu tenho visto coisas aqui durante o ano passado que são incríveis, assim. Por exemplo, vou citar aqui para vocês 2 casos que me chamaram muita atenção. O cara é até estrangeiro, ele fez o câmbio do carro dele num determinado lugar, não sei aonde, e o carro dava tranco, cara, mas não é pouco não, é muito tranco.
E ele foi várias vezes reclamar sobre o serviço com a oficina e chegou um ponto que os caras acham que não quer atender o cara. Os caras falaram assim: não, mas esse tranco é normal, porque seu carro é velho. Aí a partir do momento que o cara falou isso, ele falou: não, mano, beleza, deixa quieto. Aí o cara procura a gente e falou: cara, eu vou ter que gastar de novo, tal, vou ver o que eu faço, se eu vendo esse carro, se eu gasto de novo. Mas aí você avalia aí. Você acha que isso é jeito de um prestador de serviço, de um profissional tratar o cliente dele? Eu tive um outro caso, o cliente falou pra mim assim, o carro dele tava numa oficina com o câmbio quebrado, não sei de onde é também, o cara era de longe, esse cara, não é daqui, a gente é de Suzano, né? Tô localizado no centro de Suzano aqui, expedicionária Abílio Fernandes. O cara era de longe, ele falou: cara, meu carro quebrou, não andava mais, câmbio automático, mandei fazer. O carro ficou muitos meses na oficina, mas muitos meses mesmo. Quando eu falo muitos meses, é mais de 6 meses. E o cara não entregava o carro. Quando ele finalmente começou a apertar, o cara falou: cara, a gente tem que tomar uma posição, porque não dá mais pra esperar. O cara olhou pra ele e falou assim: ah, mas você tá reclamando demais. Quando seu carro chegou aqui nem andava. Porque a questão é que depois que foi feito o câmbio, parece que o carro só tinha primeira, segunda e ré. Não tinha terceira e quarta. É um câmbio de 4 marchas. Você já ouviu uma dessas? Se você já ouviu uma dessa, deixa aí no comentário aí pra nós. Aí um terceiro caso, essa Zafira que tá aqui do outro lado, ó. Esse carro aqui é um carro... Mano, isso aqui é top pra eu exemplificar pra vocês, ó. Esse carro tá nessa situação. Esse carro aqui, ó, o cara fez o câmbio desse carro 2 vezes, eu acho. Ou ele fez o câmbio desse carro. Ela tá aí. Deixa eu ir lá pro outro lado, porque a Rafa tá acelerando o carro ali, vai fazer barulho. O cara fez o câmbio desse carro aí. Eu acho que esse carro voltou pra oficina 2 vezes pro cara reclamar que não tinha ficado 100% e tal. Deixa eu parar esse telefone ali. Então, por exemplo, aquele carro ali em questão, ele foi feita a transmissão, tá? E acho que o cara voltou 2 ou 3 vezes na oficina pra reclamar que o carro não tava bom, tava dando problema, tal, beleza. E os caras ficam enrolando, tá? Só que só pra vocês terem uma ideia assim, hoje, o pessoal que acompanha a gente há muito tempo, às vezes eu falo alguns valores de manutenção, que é pra alertar vocês de como que funciona o mercado e também assim, dar uma filtrada pra mim, sabe? Quando o cara vai me procurar, ele viu o vídeo aqui e tal, ele já tem uma noção mais ou menos de quanto custa fazer determinado serviço. Embora cada um tenha sua opinião, o cara pode achar caro ou não, mas a questão aqui não é se é caro ou não. A questão é que assim, eu cobro justo, só que eu sei que eu tô dentro do valor real de mercado. Senão eu não cobrava, meu. Você acha que eu sou doente, por acaso? Tapado? Se eu sei que meu serviço tivesse caro, eu ia falar: não, cara, eu preciso estar dentro do mercado. Então eu vejo hoje qual que é o valor de mercado, quanto que o mercado cobra para trocar uma pastilha. Ah, um exemplo, R$100. Tá, mas o que esses caras estão fazendo para trocar a pastilha? Mano, um monte de cagada. Que nem a gente pega aqui um monte de carro com freio de estacionamento eletrônico, os caras não têm equipamento para trocar, chama a pinça do cara no pé de cabra, estraga. O carro entra na oficina para trocar uma pastilha, depois aparece, não só para mim, mas para outros caras que eu conheço que tem estrutura, e o cara tem que trocar 2 pinças de um carro desse e tal. Às vezes o cara tem que gastar 10, 12 mil reais para resolver um problema que o carro entrou para trocar uma pastilha. Então, se o mercado está cobrando R$100 e não sabe fazer, eu posso cobrar 150, porque eu tenho equipamento e eu sei fazer. 200, depende do carro. 300, depende do carro. É assim que funciona o mercado. Você não vai cobrar R$200 para trocar a pastilha de um Kwid, mas não dá para cobrar R$200 para trocar a pastilha de uma Porsche 911, tá? Então existe sim diferença por tipo de carro, tá? Isso é normal, beleza? Um profissional, você que é profissional que me assiste aí, você que não é e quer entender, é só você parar para analisar certas coisas assim. Às vezes os caras questionam: pô, por que o cara cobra R$400 para trocar a correia dentada de um Fox, R$500 para trocar a correia dentada de um Fox, e se for uma Land Rover o cara cobra 10 mil? Porque a Land Rover custa muito mais caro. É isso mesmo. Porque o serviço do Fox faz em 2 horas, 1h30,
E se o cara, no pior dos casos, errar uma coisa gravíssima e ele estragar o motor de um Fox, com 10 mil ele arruma. E ele cobrou 500 para fazer o serviço, tá? Se ele, no pior dos casos, estragar o motor de uma Land Rover, com 50 mil você não arruma, tá? Então, é só você avaliar assim, ó. Vocês estão vendo a altura desse galpão aqui, ó? Esse galpão tem 7 metros de altura. Se eu chamar um profissional para trocar uma lâmpada na minha casa, um eletricista, ele vai cobrar 50 reais. Às vezes até menos. Por quê? Se o cara tiver 1,70 de altura, ele subir numa cadeira, ele troca uma lâmpada. Certo? Agora, como é que o cara troca uma lâmpada a 7 metros de altura? Com escada não dá. É perigosíssimo. Às vezes, dependendo do tipo de lâmpada, do serviço que ele tem que fazer lá em cima, ele não tem estabilidade em cima de uma escada para fazer o serviço lá em cima. Aí ele precisa de um andame. Dependendo do tipo de luminária que tem lá em cima, do peso, ele precisa de 2 pessoas. Se ele precisar de 2 pessoas, ele já vai ter que alugar uma plataforma daquelas basculantes. Então, às vezes, dependendo do galpão, da estrutura que você tem, para trocar uma simples lâmpada, pode ser que o cara te cobre 2 mil reais. É assim que funciona. Quanto você acha que um profissional vai cobrar para instalar um ar-condicionado numa casa térrea, que ele sobe numa escadinha de 3 degraus e faz o serviço? Ele vai te cobrar R$ 1.500 para instalar um ar com gás, com tudo. E se for no 5º andar de um prédio pendurado na janela por fora? Você acha que o cara tem que cobrar R$ 1.500 para ficar pendurado numa cadeirinha, instalar uma máquina de ar-condicionado, que numa casa normal ele instala em 2 horas, no 5º andar de um prédio ele vai demorar um dia, corre risco de vida dele e de outras coisas, que se ele derrubar uma chave de fenda lá de cima já pode dar um prejuízo lá embaixo. É isso que as pessoas têm que pensar. Então, no caso da Zafira ali, o que aconteceu? Beleza, o cara não resolvia o problema, tal, chegou até nós. Aí, quando eu passei o orçamento pro cara, na época, acho que o cara, um exemplo, tá? Isso é muito comum, não tô falando que foi exatamente esses valores ali, mas é bem próximo, tá? O cara gastou 8 mil reais pra fazer um câmbio. Pra fazer aquele câmbio ali com a gente aqui, o cara gasta 14. Aí fala assim... 14 mil reais, é isso mesmo. Aí o cara fechou e tal. Só que quando ele veio pagar mesmo, ele falou assim... E na época dele ficou um pouco menos. Ele pagou à vista, ficou 13 e alguma coisa. Cara, você não consegue me dar um desconto, me ajudar? Porque eu já gastei tanto nesse carro. Aí agora vai aí pra vocês refletirem. Eu falei assim, cara, não dá pra eu te dar desconto. Sabe por quê? Você foi lá, fez, pagou pro cara. Não ficou bom, você voltou. Eu acho que ele gastou mais um pouquinho, não ficou bom. Aí nessa de ir várias vezes, não resolveu, ele desistiu. A partir daí, ele me procurou. Aí se eu der desconto pra ele, ou seja, só quem tá ganhando nisso é o cara que não fez direito. Porque o cara não fez direito, cobrou, não atendeu ele no pós-venda, ele pagou, vai pagar de novo, então ele tá no prejuízo. Agora eu vou cobrar barato no meu serviço e quem vai ganhar com isso é o cara que não fez o serviço direito. Falei, não, eu não posso. Aí ele falou assim pra mim, não, eu não tinha pensado desse jeito, você tá certo, faz o serviço aí e tal, pagou. Aí ele foi, trocou ideia com o cara, não é brigar, trocou ideia com o cara, colocou os pontos, o cara devolveu o dinheiro da mão de obra pra ele, porque o cara também viu que tava errado. Todo mundo consegue isso? Não, mas é pra vocês verem um pouquinho de como que tá o mercado. Aí você fala assim, o que essa Zafira tá fazendo ali? Eu entreguei esse carro pra ele, acho que já tem uns 3 meses ou 4. Só que eu dou 6 meses de garantia na transmissão que eu faço. Aí ele falou, cara, eu acho que tem hora que ela não tá trocando marcha. Sabe qual que é a primeira coisa que eu falo pro cara? Traz o carro, deixa aí que eu vou ver. Ele deixou o carro semana passada, eu andei no carro uns 3 dias. O carro perfeito. Aí hoje, que eu já tava até pensando em chamar ele pra falar, cara, o que tá acontecendo com o carro? Porque pra mim o carro tá normal. Aí ela entrou em emergência. Falei, opa, agora eu vi o problema que ele tá reclamando. Eu ainda não sei o que é, mas eu sei que não é o câmbio. Dificilmente, eu sei o que eu fiz, então não é pra ter problema ali. Pode acontecer? Pode. Mas não é pra ter problema naquele câmbio. Então provavelmente pode ter um sensor. Eu sei os problemas eletrônicos que esse câmbio pode apresentar e que provavelmente ali vai ser alguma coisa desse tipo. Mas independente de qualquer coisa, ele não tá sabendo de nada disso que eu tô falando aqui agora. Eu estou resolvendo o carro e quando eu ligar pra ele, eu vou ligar e falar assim, cara, resolvi o carro aqui, tá pronto. Aí sabe o que acontece muitas vezes? O cara pega e fala assim, tá, mas
quanto que ficou aí? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ser mal atendidas, a ter zero de pós-venda das empresas, principalmente em algumas áreas, né? Infelizmente na minha área eu sei que é assim. O pós-venda das oficinas é zero. É uma ou outra que oferece um pós-venda decente, tá? Tem um monte de profissional que não sabe nem atender o cliente. E quando eu falo que o cara não sabe nem atender o cliente, se alguém achar que eu sou arrogante, não é arrogância, galera. Deixa eu concluir da Zafira. Eu vou resolver o problema do cara. E às vezes ele me pergunta quanto é. Eu falo, não, meu amigo, eu não falei pra você que tinha garantia? Leva o carro. Então isso é pós-venda. É nessa hora que o cara vê que ele não pagou caro. Porque se tiver um problema naquele câmbio, eu tiver que abrir tudo de novo e resolver, eu vou resolver. Não é pra ter, mas e se acontecer? Eu sei de uma coisa, eu dou valor no meu nome. Eu ainda sou daqueles caras, embora eu não sou tiozão, mas que isso aqui, ó, aperto de mão vale mais do que papel. Porque hoje tá cheio de gente aí que assina papel, mas o cara não tem palavra. Então, infelizmente, pelo correto, né? É o correto, você vai fazer um negócio, vender um carro, uma casa e tal, tem que ter papel. Mas eu ainda sou assim e eu conheço pessoas que, inclusive, eu faço negócios com pessoas, que a gente vende carro, um terreno, alguma coisa. Mano, é assim, eu quero tanto, como é que você pode me pagar? Tá aqui, leva lá. Que a palavra dos caras, velho, não tem curva. E como é bom fazer negócio com gente assim. E eu tô falando isso porque às vezes tem cara que me chama de arrogante, né? Do jeito que eu falo. Só que o cara que me chama de arrogante é que ele tá num nível de ignorância tão fundo que ele não consegue entender o que tá acontecendo num vídeo desse aqui, ó. Quando eu falo de pós-venda péssimo, que a maioria dos caras não sabe nem atender um cliente, e muita gente me liga pedindo conselho, como é que administra, como é que faz isso e aquilo, porque vê que a gente tá dando certo. O ano passado, para eu encerrar essa parte aqui e gravar outras coisas, eu recebi uma ligação de uma mulher. Eu atendo muita cliente mulher aqui com um Renegade. O carro dela estava em outro lugar e condenaram alguma coisa no motor dela, beleza? Até aí eu não sei o que deu, porque esse carro acabou não vindo para cá. E eu vejo isso, porque eu passo por isso com outros profissionais. Você pergunta pro cara as coisas, você quer que o cara te explica. Para começar, ele nem sabe explicar. Ele fala que é mecânico, mas ele nem sabe explicar o que ele está vendendo para o cliente. E os que sabem, muitas vezes não tem calma, paciência para explicar para o cliente. Aí depois os caras reclamam que a oficina está vazia. Aí vê as oficinas aqui no Instagram e no YouTube lotada e não entende por quê. Sabe por que a oficina da gente é lotada? Porque a gente tem uma paciência enorme. E eu explico tudo sobre cada serviço para cada cliente individual, tá? Isso não é um clichê nosso, mas automaticamente a gente aplica um atendimento personalizado, porque o dono desse Fusion tem uma personalidade. Se eu for atender o dono de outro Fusion, ele tem outra personalidade, então eu tenho que atender ele de outra maneira. Mas fazer com que ele entenda o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o valor do meu serviço. É assim que funciona. Se você não tem paciência para isso, amigão, na moral, você tá no ramo errado. Qual é a história da Renegade? Pra vocês entenderem o nível que tá as coisas. E você aí que é dono de oficina, se você não tá... Eu espero que isso toque em você, para você melhorar, para você estudar mais, para você evoluir como profissional, como empresário. A mulher me chamou, começou a perguntar sobre o carro e tal. Eu falei assim, ó, eu atendo, meu diagnóstico funciona assim, os valores de diagnóstico são assim, tal, beleza. Aí ela falou assim, pelo jeito que eu atendi ela sentiu segurança de falar assim, ó, eu não sei te explicar o que está acontecendo com o carro. Se eu te mandar o áudio que o mecânico me mandou e você escutar, você consegue me dar um parecer melhor, porque eu só quero levar o carro para isso e eu ver que eu realmente vou ter condições de arrumar. Falei, tá bom, pode mandar, não tem problema. Quando ela mandou o áudio pra mim, cara, do cara, a primeira coisa que ó, o áudio começava assim, ó, o mecânico falando, então, parça, o bagulho aqui tá assim. Eu fiquei com vergonha escutando o áudio do cara. Agora, eu não falo assim nem com os meus amigos, cara.
Até os caras que comem churrasco dentro da minha casa, eu não falo assim com o cara. Agora você imagina você mandar um áudio pro seu cliente, uma mulher, falando então, parça, o bagulho aqui tá assim, assim. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vou mostrar mais coisas aí. E vamos que vamos. 2025 vai ser top para todos nós. Melhora o seu atendimento, melhora o seu pós-venda. Eu garanto que as coisas vão dar uma melhorada na sua empresa. Galera, aí ó, continuando os vídeos aí. Aqui ó, como é que o menino já tá. A Volvo, radiador no lugar, a frente quase toda montada, parte de intercooler e tal. Matheus até tava pedindo pra eu mostrar no Instagram aqui agora há pouco sobre isso aqui, ó, pra quem nunca viu, quem não conhece. Motor de Volvo aqui, ó, T6. Esse motor é virado ao contrário, tá, pessoal? A frente do motor é aqui pro câmbio aqui, ó. Então, por exemplo, onde tá o alternador ali, ó, o alternador ele é encaixado ali no motor por tipo um cardanzinho, tá? Estão vendo lá como é que é, ó? É, filho, o negócio é brabo, tá? Alternador, direção não, mas alternador, ar-condicionado, a coroa auxiliar do carro onde é, bomba d'água, é tudo virado ao contrário. Vai achando que o negócio é brincadeira, tá? Inclusive uma característica legal pra vocês aprenderem aí, quem nunca mexeu, esse motor não tem polia, tá? Se você olhar por aqui, ó, você não tem polia. Aqui é o virabrequim por trás, ele tem o retentor e ele tem um selo aqui, ó, tampando, estão vendo? Então você não tem, olha lá, polia no motor. Se você precisar virar esse motor, você tem que virar pelo volante lá, tá? Pelo flex plate, às vezes tirar o motor de arranque e tal. Pra quem nunca mexeu, se você precisar fazer um diagnóstico de vazão de cilindro, alguma coisa no motor desse, porque como ele é automático, você não vai conseguir engatar a marcha e virar pela roda, tá? Para você ficar girando esse motor para fazer diagnóstico, se prepara, porque é um trabalho bem chato, tá? Eu já fiz algumas vezes, eu posso falar para você. Um motor convencional que a gente faz um teste de vazão de cilindro aí em 10, 15 minutos, esse aqui você vai levar um tempinho bem razoável, tá bom? Para fazer esse trabalho aí, não é fácil não, tá? Parte de óleo do Haldex, vazamento da parte de baixo já foi feito. Esse carro vai receber limpeza do sistema de arrefecimento, limpar reservatório, tudo padrão. Daqui a pouco ela tá funcionando aí. E já chegou também, deixa eu ver se ele já mexeu. Esse carro vai receber o retentor do semi-eixo lá de cá, lá. Tá sem ainda, tá vendo? Daqui a pouco ele coloca. Mas o retentor já tá aí também. Show de bola, tá? O Jaguar já está sem alternador. Não dá pra ver, mas ele saiu lá por baixo lá, sem ter que desmontar o carro inteiro. Olha que beleza. Quando é assim é bom, né? Saiu por baixo, tá, pessoal? Saiu o alternador, já foi pra empresa lá que vai fazer a revisão no alternador dele. Glória a Deus, né? Aqui o Renegade, mais um, tá, pessoal? Mais um aí que entrou com trocador de calor furado, tá? Esse carro vai fazer revisão de bomba d'água, sistema de arrefecimento, tirar vazamento de óleo da junta da tampa de válvula, instalar o kit de trocador de calor externo. Porém, esse carro aqui já perdeu a transmissão, tá? Ele entrou água na transmissão e não foi pouca água, foi muita água. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O trocador de calor dele tá aqui, ó, dentro da pingadeira. Vocês verem ali, ó, pelo trocador você já vê, ó, o tanto de mistura que teve. E o óleo da transmissão, mano, tá feio, tá? Olha isso. Será que entrou água? Olha como é que tá isso aqui. Filho. Aí o que eu sempre falo aí pro pessoal quando entra em contato comigo, por WhatsApp, essas coisas, ali já era, tá, pessoal? Transmissão delete tem que fazer completo. O dono desse carro, ele não vai fazer essa transmissão essa semana que o carro tá aqui. Eu já peguei muitos casos de carro que chega pra gente com câmbio ruim. O cara conta, fala, ah, esse câmbio entrou água uns meses atrás, tal. Eu fiz uma manutenção, mas agora parou. É normal, vai parar. Só que, por exemplo, esse cara aqui, ele tá
numa situação, ele tá fazendo obra e tal, ele falou, cara, não é que eu não quero ou não posso fazer o carro. Se eu fizer isso essa semana, vai me atrapalhar muito. Então você vai fazer a primeira parte da revisão, pode trocar o óleo da transmissão, porque o carro ainda anda. Não vai resolver. Esse carro, se ele rodar uns 2 meses, ele vai parar. Só que ele falou, tudo bem, mês que vem eu já vou fazer o carro. Se ele parar antes, eu deixo parado. Se rodar até lá, eu trago, a gente faz. Mas vai fazer. Aí eu falei, ó, tudo bem, só que você sabe que essa troca de óleo você vai perder, né? Quando for fazer o câmbio, você perdeu essa troca de óleo. Ele falou, não, tudo bem, eu tô ciente, pode fazer essa manutenção, tá tudo certo. Então, às vezes o pessoal liga pra gente, não entende, porque tem cara que ele só quer tirar vantagem em cima das pessoas. Ele não vai concordar com o que eu tô falando, mas negócio correto é isso aí, ó. Foi tudo explicado pra ele como funciona e ele tomou a decisão dele. Eu falei assim, você não quer deixar o carro parado um mês então? Aí faz a manutenção completa? Ele falou, não, pra mim não é indiferente, pode seguir dessa maneira aí. Quando é conversado, tá tudo certo, né não? Fusion ali quase pronto, tá esperando chegar junto na tampa de válvula. Aí eu mostro ele funcionando aí pra vocês. Eu acho que eu já mostrei esse carro, senão toda hora eu mostro. Daqui a pouco o Luquinha vai ficar doido. Agora já tá até com pressurização montada, tá? Não dá nem pra filmar o caracol mais, tá? O Fox que eu falei que vai fazer o sistema iMotion tá aqui. Eu já falei desse carro aqui no Instagram, vou falar aqui de novo. O pessoal me liga, às vezes procura a gente quando vê os vídeos e tal. Se quer fazer um serviço bem feito no seu carro, não ter dor de cabeça, só pra vocês que me acompanham aí ver como é que é. Por que eu vejo vocês fazem os Dualogic, os iMotion, fica bom, não dá dor de cabeça? Cara, eu não sou patrocinado, eu nunca ganhei nada do Fabiano da Motortech. A única coisa que eu ganhei do Fabiano até hoje é a amizade dele e o acesso ao cara. Pra mim já é o suficiente. Você tem que ter acesso às pessoas. E tem algumas pessoas, se você tiver acesso ao cara, vale mais do que dinheiro. Eu sempre comprei os kits da Motortech. Sempre. EV0, acumulador de pressão original. Isso aqui eu compro no meu distribuidor. Mas o kit de reparo do robô eu sempre comprei do Fabiano. Vou explicar por quê. Atuador de embreagem. Esse atuador, quando é iMotion, ele é diferente, tá? Porque ele tem o suporte aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, ó. É para você prender o sensor de posição da embreagem. Esse atuador, a haste dele aqui dentro, ele tem um ímã, tá? Forte. Então quando o sensor indutivo tá colocado aqui, ó, quando esse atuador mexe, ele consegue ler a posição da embreagem, tá? Se você colocar o atuador errado aí, você vai pôr um defeito no carro e vai ficar doido. E embreagem é Valeo. Essa é a embreagem original desse carro, tá? Não confunda isso daí para você não se lascar. Por que eu tô falando isso aí? Vou colocar o celular aqui para bater um papo com vocês. Quando eu falo de embreagem desses carros aqui, quando é sistema Dualogic, existe uma embreagem da marca Helper, que inclusive o Fabiano mesmo, quem conhece aí, usa lá nos trabalhos dele. Hoje em dia o Fabiano quase não mexe com isso mais, né? O Fabiano virou Jeep agora. Ó, ali eu já usei, sempre Valeo ou Helper, funciona, tá? Eu não sei se a Helper tem para Dualogic ou para iMotion, tá? Mas para Dualogic tem e funciona, que eu já usei. Agora eu vou falar para vocês por que eu uso o kit de reparo da Motortech. Por que eu tô falando ali no vídeo que eu uso os kits de reparo do iMotion e Dualogic da Motortech há anos, desde quando eu comecei a mexer com Dualogic e iMotion, eu uso até hoje. Simplesmente por um motivo bem simples. Não preciso mentir. Eu não sei quantos Dualogic e iMotion eu já fiz, mas eu fiz muito, cara, muito. Eu nunca tive um retorno por causa daquele kit. Eu nunca peguei um Dualogic ou iMotion que eu montei e o carro voltou e tinha um vazamento naquele kit, porque aquele kit foi desenvolvido sob medida para resolver o problema desses robôs, tá?
Já tive problema com embreagem? Já. Já tive problema com montagem, que a gente montou alguma coisa e não deu certo? Já. Mas com a peça não. Então, por isso eu nunca arrisquei outra coisa. Então, ao contrário dos caras que gostam de ficar falando mal do produto dos outros para defender o dele, eu tô defendendo o produto que eu uso porque eu sei que é bom, mas eu não tô falando mal dos outros porque eu nunca usei, tá? Eu só tô usando a minha audiência aqui como referência porque eu sei que tem gente que precisa e funciona. Não é o mais barato, mas funciona bem, tá bom? Sobre as embreagens também. Quer mexer com esse tipo de sistema e não ter dor de cabeça, que até hoje a gente faz, e até hoje tem cara sofrendo com isso daí, tem cara que morre de medo de pegar esses carros para fazer, porque ele não quer vender o que tem que ser vendido pro cara. Hoje, pessoal, a gente está em 2025, né? Janeiro de 25. O custo do reparo de um Dualogic, de um iMotion, gira em torno de R$ 9.500, tá? Embreagem, kit de reparo, óleo, acumulador, EV0, mão de obra. Aí quando você vê os caras falando que faz por 4 mil, nem que ele fizer de graça para você, ele não compra todas as peças. Então, serve de referência para você ver no mercado. Aí às vezes os caras, não, troca a embreagem, mas não mexe no robô. Quando mexe no robô, não troca o atuador. Aí quando troca um atuador, não quer trocar EV0, porque é cara. Uma eletroválvula EV0 dessa aí até 2018 custava R$600. Agora custa 1.900. Ele trocar, vai fazer o quê? Fez direitinho, não volta, tá bom? Então fica a dica. É aqui, continuando. BMW, eu acho que eu já falei dela. Sobre... Se eu não tiver falado, eu falo de novo. Eu acho que eu falei já no vídeo sobre como é que funciona a cultura da marca BMW sobre o fornecimento de peça, né? Que o carro não deixa de existir as peças para esses carros. Essa aqui é uma 2005. Tudo que tem para essa que é 2015 ou para uma 2025 tem para essa. E se for uma 95 também tem. A concessionária tem. A questão de valor, se é caro, se é barato, é outra história. Mas tem a peça, tá? Tudo que você precisar. Tudo, absolutamente tudo. E tá encomendado já o retentor do dianteiro do Vira. Tem algumas outras coisas que eles me passaram que tem que colocar. E eu vou passando para vocês. Quando for fazer a manutenção, eu gravo o vídeo da manutenção, tá? Eu vou até deixar aí, o editor vai deixar o vídeo do diagnóstico quando eles fizeram, o vídeo que eles fizeram, então vocês verem um pouquinho como é que funciona aí o dia a dia do pátio, como é que funciona, tá bom? Ali eu acho que eu já mostrei, um Dualogic que entrou essa semana também para fazer. Tem Renegade, tem C4 para fazer câmbio, tem C3 para fazer câmbio. Esse Onix aqui tem que fazer câmbio. X1 aqui é avaliação, né? Pós-compra, o cara comprou o carro, a gente só tá fazendo uma avaliação para ele. O Rafinha tá ali mexendo no Golfão. Tem outro Compass aqui fazendo diagnóstico. Esse aqui é diagnóstico de suspensão, tá? Essa daqui, ó, pra quem tem dúvida, pergunta pra gente sempre sobre aqueles kits de trocador de calor que a gente instala ali, ó. Se presta. Se presta. Olha lá. Olha os bichão instalados aí, ó. Zero bala. Tudo funcionando. Tá bom? Tudo em ordem. Tudo funcionando. Zero de problema. Aqui um Quid. Tava até no dinamômetro, o bicho pensou que ia voar, ó. Quid no dinamômetro. Tá mostradinho, hein, fi. Aqui tá fazendo diagnóstico, tá, pessoal? Aí a gente precisava andar com o carro, ele cortar, né? Ele cortava, parava na rua, tudo. Nada como ter um equipamento que você consegue andar com o carro sem sair do lugar, né? O diagnóstico tá bem avançado aí. Não sei se vai ser problema de chicote ou central, mas está em andamento, tá bom? Bora lá continuar os trabalhos.